Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto e dando continuidade a essa série de entrevistas que a gente está fazendo com os candidatos a presidente da OAB Caruaru. Hoje a gente está recebendo aqui ele, Felipe Sampaio. Ele é advogado previdenciarista, já foi presidente da OAB Caruaru de 2016 a 2018. Atualmente é conselheiro também estadual da OAB Pernambuco, desde 2019. Seja bem-vindo, Felipe. Hugo, para mim é uma alegria estar aqui, eu que agradeço o seu convite, é uma honra estar podendo participar aqui desse momento de conversa, né, de cafezinho mesmo, e poder aproveitar a audiência do seu blog, Novo Contexto, para a gente poder conversar um pouquinho com a advocacia, né, tomando um cafezinho e interagindo aí com a classe dos advogados. Eu estava falando antes aqui para você, mas eu vou confidenciar aqui para o público. A nossa conversa é igual esse cafezinho. A gente toma um cafezinho e vai conversando. É mais ou menos esse tempo. Perfeito. E eu queria fazer logo a primeira pergunta para você, Felipe. Por que você deve ser novamente presidente do OAB Caruaru? Hugo, eu sempre tenho dito que isso não é um projeto pessoal meu, nem de Kilma, que é a nossa candidata a vice, nem nenhum dos integrantes da nossa chapa. Eu fui convocado pela advocacia, né, advocacia militante, pela necessidade da gente poder voltar a ter uma instituição forte que verdadeiramente represente a nossa classe, né? Infelizmente, nos últimos 6 anos, a OAB de Caruaru perdeu o protagonismo e isso reflete, logicamente, no enfraquecimento da classe. Então, dentro desse processo, né, a advocacia me procurou, pessoas ligadas a mim, pessoas também que eu não tinha uma convivência, mas que também atuam e militam efetivamente no dia a dia, entendendo que era a necessidade de a gente ter um projeto novo, um projeto especialmente de resgate da ordem, que é o nosso lema da nossa chapa. E eu, com muito prazer, com muita alegria, até pela missão que tenho como político de ordem já há quase 12 anos, né, liderar esse processo e comandar, a partir de janeiro do ano que vem, esse resgate. Resgate do protagonismo da classe, da ordem, resgate da melhor representatividade, né, para que a gente tenha uma gestão mais descentralizada, privilegiando as comissões, para que o advogado se sinta em casa e possa contribuir com a classe, de forma que como disse, encaro como uma missão, né, e, se Deus quiser, isso será concretizado, se for assim o desejo da maioria da advocacia de Caruaru e de região. Você esteve na presidência da OAB de 2016 e 2018. Como você enxerga hoje, querendo retornar à presidência, como você enxerga o atual momento da advocacia em Caruaru? Veja, como eu disse agora no começo, a gente sente que hoje advogar não é uma das missões mais fáceis, especialmente para o jovem advogado que ingressa no mercado de trabalho, que vai começar ali o seu processo, vai começar toda a sua experiência na sua lida diária, na advocacia. E, fundamentalmente, especialmente para essa classe, a instituição precisa estar muito próxima, né? Como eu disse a você, a partir do momento em que as lideranças, né, que comandam a instituição, elas aparecem mais do que a instituição, isso enfraquece a instituição e enfraquece a advocacia. E é o que tem acontecido nos últimos 6 anos, isso não é nenhuma narrativa minha, é o que eu tenho ouvido, né, nas conversas, nas nossas andanças, visitas a escritórios, não só de Caruaru, mas de todas as 15 cidades que compõem a nossa subseção. A advocacia não se sente representada. E para isso, para que volte a ser bem representada, precisa ter uma instituição forte. E aí a valorização da instituição, da OAB Caruaru, e não dos seus componentes. Eu costumo dizer que a OAB fica e os seus presidentes, os seus diretores passam. Então, é um processo de construção coletiva, onde todos precisam dar a sua contribuição para que a instituição se fortaleça e possa melhor representar essa advocacia no dia a dia. A gente sabe que é constante a violação das nossas prerrogativas, seja no judiciário, seja nos órgãos públicos, polícia, por exemplo, e se a OAB não estiver próxima disso, isso vai acabar perdendo exatamente essa credibilidade. Então, por isso que eu entendo o momento hoje é um momento, do ponto de vista profissional, difícil, né? E aí, quando eu falo também não só da questão das prerrogativas, mas principalmente da qualificação do advogado, isso é fundamental para que o jovem advogado tenha condições mínimas de concorrer no mercado tão disputado que é. Caruaru tem mais de 4.000 advogados aí inscritos. Então, a gente precisa investir em qualificação.
repito, nas últimas 2 gestões sequer houve um curso de pós-graduação. Então isso é falta de compromisso, né, com a jovem advocacia, com a advocacia de forma geral. A gente precisa fomentar isso, precisa fazer parcerias junto à OAB de Pernambuco, a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, a CAAP, que é a Caixa de Assistência do Advogado de Pernambuco, para trazer esses serviços para Caruaru. Então, você não pode ter, por exemplo, a partir do momento que você senta na cadeira, você não pode misturar política de ordem com gestão, né? O gestor pode ter seus interesses políticos, mas nessa hora você está esquecido para que se olhe para a advocacia de uma forma geral. Não tem sentido você boicotar, por exemplo, serviços que a ESA disponibiliza, que a CAAP disponibiliza, para Caruaru, porque você tem seu interesse político e não quer que essas pessoas apareçam. Então, por tudo isso, a gente entende que é um desafio, realmente será um desafio, mas eu trago a experiência aí, né, de um mandato de presidente da OAB de Caruaru, num momento também complicado, mas a gente saiu com uma aprovação aí de mais de 80%. Fui, nos últimos 2 mandatos, conselheiro estadual da OAB de Pernambuco, isso me traz uma experiência muito grande, uma visão de ordem. Fui também presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Pernambuco na gestão passada, e aí a gente consegue, a partir disso, percorrer o estado todo, né, ouvindo a advocacia, naquele momento especialmente previdenciária, mas também que nos traz aí uma cancha importante para que a gente possa aplicar essa experiência. Formamos um grupo renovado, né, veja, a minha diretoria tem, por exemplo, na vice-presidência, a candidata a vice, Kilma Galindo, que é uma professora, advogada militante na área trabalhista, pela primeira vez num sistema de ordem. Nosso conselho tem advogados e advogadas das mais diversas áreas de atuação, experientes, jovens, pessoas também das comarcas vizinhas. Então, uma chapa forte que vai representar, né, a partir de janeiro, uma gestão participativa e coletiva. Aqui em Caruaru, você atualmente é oposição à gestão atual da OAB Caruaru. O que você mudaria nessa atual gestão? Primeiro, mudaria a forma de condução da gestão. O modelo de gestão que se aplica hoje, ele é equivocado por 2 motivos. Primeiro, porque a figura do presidente, ela se sobrepõe à instituição. Isso não deve acontecer. A OAB deve ser comandada de forma coletiva, com todos participando, com todos dando a sua contribuição. E os holofotes, como eu costumo dizer, precisam ser distribuídos para quem efetivamente entrega, né, o seu tempo, porque você sabe que o trabalho da OAB é voluntário. Então você deixa seu escritório, você deixa sua família, seu lazer para se dedicar à classe. Então é preciso que se valorize isso. A gente não vê isso hoje, né? E, fundamentalmente, um modelo de gestão que centraliza muito na figura da presidência as ações da gestão. Então, as comissões precisam ter autonomia. Logicamente que o presidente é o grande líder desse processo, mas os presidentes de comissão, os integrantes de comissão, precisam apresentar seus projetos e a diretoria precisa aprovar isso, né? Incentivar para que as coisas funcionem. Então, se você centraliza, né, essa gestão na figura de 1 ou 2 pessoas, automaticamente a gestão não anda. Se você politiza isso, ou seja, só entra em comissão quem aplaude a gestão ou quem apoiou a gestão na campanha política, isso não deve acontecer. O veto político para ingressar na ordem não pode acontecer. A ordem é de todos. Estamos vivendo um momento político, é normal que hajam divergências. Mas a partir do momento que você senta na cadeira, que você passa a administrar, todos são advogados, a gente precisa desmanchar os palanques, não ter bandeira política e trabalhar pela união da advocacia e pelo fortalecimento da classe. Você enxerga, assim, digamos assim, essa politização ao longo da gestão da OAB Caruaru, em relação, por exemplo, com o relacionamento com a OAB Pernambuco? Como é que você faria assim, para intermediar esse relacionamento entre advogados de Caruaru e a OAB Pernambuco? Veja, isso aí é algo institucional. Então, você, por exemplo, você tem que ter uma relação muito boa. Ainda que, por exemplo, eu venha a ganhar a eleição, se for a decisão da maioria da advocacia, como tenho dito, e o candidato da seccional seja eleito, o candidato que não tenha sintonia política comigo, que não vai acontecer, porque nós vamos ganhar aqui, Ingrid Zanella vai ganhar no Estado, a gente precisa ter um comportamento institucional, né? Trabalhar junto, embora de pensamentos políticos diferentes, mas trabalhar junto pela advocacia de Caruaru, pela advocacia da região, né? Fazer essa integração, como você bem falou. E projetos que sejam compartilhados,
né? O que é bom e o que se disponibiliza para o advogado da capital precisa também ser trazido para a advocacia interiorana, né? O que não pode acontecer é o fato de, se eu sou gestor, né? E aí aconteceu em Caruaru isso, até janeiro, fevereiro desse ano, a OAB de Caruaru fazia os maiores elogios à OAB de Pernambuco, né? Era grata à OAB de Pernambuco por todas as entregas que fez aqui nos últimos anos. A partir de março, quando o atual gestor passou a ter uma pretensão política, e essa pretensão política não era congruente, né? Não era sintonizada com o grupo da OAB de Pernambuco, então a OAB de Pernambuco passou a ser vilã, passou a não prestar, passou a abandonar a advocacia. Então isso é interesse político, né? Interesse pessoal acima da instituição. Isso não pode acontecer e certamente não irá mais acontecer a partir de janeiro. Eita, Felipe, a gente, se deixasse, a gente conversava a tarde todinha, mas a gente está já chegando ao fim. É o tempo do café Tá mesmo. vendo? Eu disse para você, é rapidinho essa prosa, é rápida a prosa, e eu queria agradecer aqui, na presença de todos, agradecer ao Lambreta Café por esse café delicioso. Se você não conhece, você precisa vir aqui, olha, em frente à estação ferroviária de Caruaru. Muito, muito, muito bom esse cafezinho, ó, da hora, cafezinho puro, sem mistura, feito o povo diz, um cafezinho muito bom. E agradecer também a você, queria que você deixasse a mensagem para o advogado caruaruense. Hugo, primeiro agradecer a você, parabenizar a casa aqui, em nome de Anderson, pela estrutura que foi montada. Sou vizinho aqui, né? Estava devendo essa visita. E uma estrutura maravilhosa. Vocês acompanharam aqui sem cortes, que o café foi servido na hora, coado na hora e é saborosíssimo. Então vale a pena aqui a visita. Então parabéns pela casa. E dizer à advocacia que no dia 18, muito mais que um voto, é uma decisão que cada advogado e cada advogada vai tomar. Que é chamado, a advocacia é chamada a cada 3 anos para escolher os rumos e o futuro da nossa advocacia. E nós temos hoje quadros bem claros, né? Uma gestão que aí não representa a advocacia, a gente tem ouvido isso por onde passa. Infelizmente, a instituição ficou enfraquecida e perdeu o protagonismo por isso. Do outro lado, uma chapa que se monta nas vésperas da eleição a cada 3 anos. Some das discussões do interesse da advocacia e só aparece por conveniência a cada 3 anos, como o próprio candidato disse recentemente no debate, formei a chapa de última hora. E a nossa que traz a experiência de uma gestão exitosa que aconteceu de 2016 a 2018, todos lembram muito bem, traz um grupo renovado, disposto a entregar à advocacia os serviços, né, e a atenção que merece, e o comprometimento da gente fazer uma gestão descentralizada, participativa, coletiva, sem holofotes para A ou para B, mas distribuindo o sucesso entre todos os integrantes, com comissões fortes, participativas, autônomas e que verdadeiramente representem a advocacia. Então, no dia 18, vote 108. Aí, foi deixado o recado. Eu queria agradecer a todos vocês, dizer que essa é uma série de entrevistas onde todos os candidatos foram convidados a estar aqui com a gente. Agradeço mais uma vez ao Felipe Sampaio por ter concedido esse momento de palavra aqui com a gente, de entrevista. E tudo de bom. Boa sorte na caminhada. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.